capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios vai falar assim: Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que está do que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios vai falar sobre autoridade. A autoridade de um servo de Deus. Quando Deus ele escolhe alguém para ser servo dele, nós precisamos entender que essa pessoa ela é guiada por Jesus Cristo, a obediência. Porque muitas vezes obedecer ao Senhor requer renunciar à nossa própria vontade. Muitas vezes algumas pessoas não têm o discernimento espiritual quando existe dentro da casa de Deus profetas, pessoas instruídas a anunciar o evangelho do Senhor. Paulo sofreu muitas perseguições, porque Paulo, além de ser um judeu, que na época a igreja ficava nesse impasse, porque normalmente o que acontecia era que muitos judeus doutrinados na palavra não aceitassem a igreja. Então a igreja ela
tinha essa dificuldade de aceitar algum judeu, mas não eram todos os judeus. Então, em tudo nessa vida, nós não podemos falar que todas as coisas são, sendo que alguns não são. Então, os judeus, o povo judeu, muitos aceitaram Jesus como Messias, mas muitos não acreditaram em Jesus como Messias. E Paulo, ele fala sobre essa obediência. Então, quando nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós entendemos a vontade suprema dele. Porque a vontade de Deus ela é boa. Mas quando não há vontade de Deus, a desobediência, e a desobediência não agrada a Deus. Então, a vontade de Deus, ela é suprema. E quando nós estamos fora dessa vontade, nós estamos desagradando ao Senhor. E quando nós desagradamos o Senhor, o nosso caminho ele vai ser frustrado. Esse caminho vai ser ferido, porque é algo que nós estamos fazendo e que o Senhor não está se agradando. Então, quando a palavra diz, diante da obediência de Paulo, diante da fé que Paulo tinha, da palavra que ele carregava em seu coração para anunciar a boa obra. Porque Paulo fala que a palavra que é dada àqueles que o Senhor escolhe são palavras de edificação e não de destruição. E o que é edificar? Edificar muitas vezes é você ouvir uma exortação que vai doer na sua alma. Edificar muitas vezes é você ouvir uma palavra de consolo. Edificar muitas vezes vai ser uma palavra que vai elevar o seu nível espiritual, dando conhecimento a você. Então, quando normalmente somos exortados pela palavra, momentaneamente nós não queremos aceitar, mas o Espírito Santo, ele vem nos revelar que a palavra de exortação é para aqueles que Deus ama. Porque Deus, ele só corrige quem ele ama. Deus, ele só vai atrás de correção para aqueles que ele ama. Porque aqueles que ele odeia, Deus, ele não vai dar uma exortação. Deus, ele não vai ensinar aqueles que não querem. Porque a palavra, ela é clara. Vinde a mim. Então, quando nós vamos ao Senhor, nós estamos renunciando à nossa vontade. Quando nós vamos ao Senhor, nós estamos entendendo que o Senhor, ele é autoridade na nossa vida, ele é rei. E para um reino ser governado por um rei, precisa-se ter regras, precisa-se ter disciplina e organização. E o que Paulo fala sobre a carta é que Paulo justamente foi usado e ousado para isso. Para que ele pudesse ir em várias sinagogas, várias igrejas, pregando o evangelho e resgatando muitos da escuridão. Porque muitas vezes não é porque estamos dentro de uma comunidade onde existem pessoas que creem em Deus, que acreditam no Messias, que nós estamos preparados para receber Yeshua. Então, quando Paulo ele vai até esses lugares, ele vai falar e vai moldar de acordo com a vontade de Deus para aquele corpo crescer. Porque Paulo fala sobre cartas e nós somos carta de Deus para o mundo. E muitas vezes nós vemos tantas guerras, tantas aflições, tanto choro, tanta dor, porque o Senhor espera de nós que nós nos levantemos para que possamos fazer a sua vontade. Deus, ele chama a cada um de nós de uma maneira especial, porque ele conhece a nossa dor. E muitos vão até ele por causa da dor. Porque quando está doendo e ninguém pode nos ajudar, há um Deus supremo que é o nosso Criador.
E Ele sabe como modelar cada órgão do nosso corpo. Ele sabe como mexer em cada estrutura, em cada partícula do sangue, em cada célula que nós temos. O Senhor, Ele é perfeito e Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. Então, quando nós entendemos a vontade do Senhor, nós entendemos que nós precisamos louvar a Ele. Porque se nós nos engrandecermos diante dEle, Ele nos abate. Porque quem é maior do que o nosso Deus? Quem é aquele que dirige os nossos passos, que controla todas as coisas? Quem é aquele que faz a obra completa nas nossas vidas? É Deus. E o que nós somos? Nós somos instrumentos do Senhor. Quando nós colocamos a nossa mão para dizer ao Senhor que nós somos capazes, o Senhor tira a mão dele. E é importante nós entendermos que a vontade de Deus ela é suprema e nós precisamos deixar o Senhor agir, deixar o Senhor fazer, permitir com que Ele trabalhe nas nossas vidas da maneira que Ele quer. Porque muitas vezes não é o caminho do erro que vai nos tirar da presença do Senhor, mas é o caminho do erro, de espinhos, que vai fazer com que nossos olhos sejam abertos para não tropeçarmos naqueles lugares onde nós já caímos ou nós já praticamos algo que não foi agradável ao Senhor. Então, essa autoridade de Paulo em ser carta para várias igrejas, para várias sinagogas, vários lugares, é porque Deus escolheu e entendia que Paulo não iria desistir, mesmo diante do seu espinho na carne, mesmo diante da sua dificuldade, mesmo diante das suas aflições, mesmo diante de tantas perseguições. Paulo não deixava de pregar o evangelho. Paulo lembrava de como ele perseguia a igreja de Cristo. Então Paulo decidiu se levantar. E quantas vezes é assim conosco, quantas vezes nós perseguimos aqueles que querem o Senhor. Quantas vezes nós falamos e agredimos com palavras pessoas que Deus quer restaurar. Então que nós possamos entender que o Senhor é aquele que vê todas as coisas. O Senhor é aquele que escolhe as nossas vidas para a honra, glória e louvor do nome dele. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E que possamos ser carta para aqueles que precisam ouvir a voz de Deus, para aqueles que precisam se alimentar dessa palavra, para que as pessoas possam ser edificadas. E se você crê nessa autoridade de Paulo, nessa escolha de Deus, que você possa se colocar no eis-me aqui, para que o Senhor possa usar a sua vida de maneira sobrenatural. Porque o Senhor, Ele usa as nossas vidas, mesmo diante de uma palavra, de um gesto, de uma obra. E é assim que Deus faz. Que Deus seja louvado nas nossas vidas. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.